Eu não sei se vocês estão preparados para o episódio de hoje, mas a Pranaron estava. E a Pranaron trouxe um blend especial para o episódio de hoje. Sabes qual é? Não. Então, é o blend Superar todo o desafio do casal, Amor para sempre. Estás a gozar? Não, Existe? não, claro que não. Mas, mas podia existir. Podia ser assim uma mistura de um ilang-ilang com uma rosa damascena, um jasmim e uma pimenta preta. Olha, Ou uma por falar canela da nisso, China. Sabes porque tu estás a falar disso e agora, Mas lavanda não era má ideia. Agora fiquei a... quando vocês ouvirem este episódio já foi. Só que nós, neste próximo sábado, vamos dar o workshop de pré-conceição em que tu falas disso. E que há assim uma tabelazinha, coisas. Tu. O alecrim quimiotipo verbonona. Tinha que fazer parte do blend. Mas tínhamos que serenar, senão era tudo muito... Porquê é que não sugeres isso à Pranaron? com este nome. Bem, não sei se a nível de marketing isso funciona muito bem. Não, o marketing funcionava. Tenho a certeza absoluta que Ok. compravam. Ok, então é só o outro lado. Então, vamos falar sobre superar desafios na relação. E eu disse à Filipe antes de começarmos, deixa-me fazer-te uma pergunta, que é, tu tiveste dificuldades na tua relação com o João Pedro? Em que momento? É porque parece que não. Oh, obrigada. É verdade. Eu às vezes estou a partilhar, tipo, não sei o quê, aconteceu isto, que chatice. E tu, pois não, olha que o João Pedro rime. E tipo, estávamos a tomar banho e depois ele foi fazer o jantar e eu, meu Deus. Nós temos algumas dificuldades. Mas acho que tínhamos mais no início e acertámos logo as O agulhas, passo, literalmente. exato. Sim. Que giro. Eu e o João tivemos uma relação à distância durante muito tempo. E na verdade, a forma como tudo começou foi também assim muito calmo. Uhum. Então eu acho que a própria forma como a coisa começou já ditou o passo que as coisas iam seguir. Certo. E embora o episódio não seja sobre a nossa história, houve uma circunstância que efetivamente eu tenho a certeza que impactou a forma como nós lidamos com os desafios e ultrapassamos as dificuldades, com tudo. Acima de tudo, nós somos mesmo muito amigos. Então imagina, qualquer circunstância, mesmo que ele tenha feito alguma coisa que eu não gostei, que eu não tenha atuado da forma que ele imaginava, a nossa primeira atitude é ajudar o outro a resolver. Com zero julgamento. Tipo, não existe mas porquê? Não, vamos resolver o problema. E isso muda muito a forma como a conversa seguinte, que é, então olha, mas porquê que aquilo aconteceu? Porque a situação já está resolvida, então ambas as partes já estão serenas para conversar. Sim. E eu acho que nós, numa primeira instância, quando conhecemos os nossos companheiros, vivemos ali no rubro da paixão e etc. E é tudo muito intenso. Eu costumo brincar e digo que eu e o João Pedro, primeiro fomos amigos, ainda que nós não éramos amigos e depois apaixonámos-nos. Não. Nós percebemos o interesse que tínhamos um pelo outro, começámos a sair, mas a consolidar as coisas todas muito numa amizade ainda com atração, e começámos a namorar em amizade, com muita admiração um pelo outro. E depois veio a paixão. Então eu costumo dizer que primeiro nós tornámos-nos amigos e amámos-nos. E depois apaixonámos um pelo outro. E normalmente é ao contrário, não é? Normalmente estás ali no fogo da paixão e depois tens que fazer ali uma tradução para amor e depois nem sempre funciona e depois afinal a relação não era. E eu acho que isto faz mesmo que tudo seja diferente. Quando um não diz a coisa certa porque está cansado, porque está irritado, por um motivo que for, o outro não leva logo a peito. Há uma grande empatia. É quase... mesmo que o outro aponte o dedo ou esteja irritado, a preocupação do outro é quase, o que é que se passa contigo? O que é que te aconteceu? Porquê é que estás assim? E não levar aquilo para o nosso ego. Mas eu acho que isso é possível mesmo em amizade e com muita honestidade da outra parte. Não escondemos nada um ao outro. Eu de facto sinto que todas as dificuldades que tivemos, principalmente nos anos em que ele viveu no Alentejo e eu estava em Cascais, portanto, nós víamos um dia por semana, durante muitos anos, e só nos víamos à noite.
Então era tipo, ele chegava de viagem sexta-feira, exausto, coitado, e ele vinha ter comigo depois do jantar, nós ficávamos a conversar, beber um chá, e pronto, inevitavelmente depois ele ia-me levar a casa, e pronto. Era isto. Se fosse preciso, no dia seguinte ele tinha coisas para fazer, ou eu tinha coisas para fazer, às vezes trabalhávamos ao sábado, então nós entendíamos muito este lado workaholic, um do outro já. Sim, sim, não sim. foi, Eu acho que isso também facilita bastante numa foi relação. muito diferente. Sim. E, por exemplo, algo que para mim mudou muito na nossa relação foi logo o primeiro instante em que ele me convidou para nós sairmos. Ele convidou-me para tomar um pequeno almoço a um sábado. E eu achei aquilo estranho. Okay? Tínhamos 20 e poucos anos e convida-me para tomar um pequeno almoço a um sábado. Mas a verdade é que nem eu nem ele tínhamos tempo durante a semana, por causa da faculdade e porque eu trabalhava em simultâneo e ele trabalhava no Formula Student do técnico. Então o único tempo livre que nós tínhamos era na manhã de sábado, porque eu depois ia trabalhar e ele depois ia para o Formula Student. Então a conciliação de agendas logo a priori não tem diferença absolutamente nenhuma na conciliação de agendas de hoje. Então a realidade do início já é a realidade de hoje. Não há nada que nos tenha apanhado desprevenidos, a não ser a Diana. A não ser a Diana, tudo o resto parece que já vinha sendo consolidado. Sim. Mas nós temos várias dificuldades. Eu sou muito mais impulsiva do que ele é muito sereno. Mas até nisso ele goza com isso. Filipe, para de ser impulsiva e violenta. E eu, nossa, ok. Que querido! E ele, vá amor, estou a brincar. Vocês tiveram assim algum... Bem, faz-me perguntas depois tu também. Tá, claro. Mas tiveram algum momento em que por milésimas de segundo passou na tua cabeça do... Não sei se isto vai continuar. Eu e João Pedro demos um tempo. Quando eu voltei dos Estados Unidos. Não sabia. Conta-me. Vamos mudar o título deste episódio. Não, eu e João Pedro demos um tempo quando eu voltei dos Estados Unidos, porque eu vinha de uma realidade muito diferente, de muito trabalho. Eu cheguei cá de paraquedas e a vida não era como eu tinha deixado. Eu não era a mesma pessoa. Eu tinha aprendido a viver na solidão. Tinha passado muitos meses que ainda que estivesse a viver na Disney, que era algo que eu gostava e muito bem sucedida nos Estados Unidos, porque embora tivesse tido muito trabalho, eu tinha adorado o trabalho que tinha feito, tinha sido uma experiência muito enriquecedora a nível pessoal e a nível profissional. Tinha atingido o 6º lugar no ranking mundial da acupuntores, ou seja, dá vontade de chegares aqui e celebrares, não é? Eu não senti essa celebração. Eu vim num avião a preparar a minha apresentação porque me tinha sido dada a oportunidade de dar aulas numa instituição, então eu não tive tempo de parar. Eu tinha que chegar e eu tinha que arrancar novamente com a Essence, porque eu fui para os Estados Unidos com a Essence magnífica e a Essence foi diminuindo o ritmo de trabalho na minha ausência e eu senti que eu não podia deixar o meu primeiro bebê desmoronar porque eu não tinha estado cá. E acho que as pessoas todas, no geral, não só o João Pedro, tiveram uma certa expectativa de quando eu chegasse fosse a mesma pessoa, com o mesmo nível de entusiasmo, com umas saudades brutais, que fosse descansar, tirar umas férias. E não, isso não aconteceu. E, portanto, não dá para voltares à relação quando tu tiveres tanto tempo. O João Pedro visitou-me uma vez por 12 dias, quando eu estava nos Estados Unidos, nas Caraíbas. E não dá para tu chegares cá e voltares ao ritmo que antes existia, porque tu já não queres aquele ritmo, porque tu já não és a mesma pessoa, então tu também não vais assumir a relação à distância que tinhas. Sim, pois. E tens agora um conforto que te faz querer sair da casa dos teus pais e começares a viver na tua independência e total autonomia, porque tu tiveste a viver quase um ano sozinha e, portanto, voltares para a casa da tua mãe, com a tua família e etc., Sim. Aí não é? Portanto, era um grande desconforto. E como eu digo sempre, o desconforto constitui sempre uma grande oportunidade. Portanto, nós chegámos a dar um tempo durante uma semana. Nenhum de nós acredita em tempos, atenção. Portanto, vocês deram um tempo uma semana? Eu vou-vos explicar. Nós demos um tempo. Nós demos um tempo sem definir qualquer tipo de duração, porque nós não acreditamos. Não, é porque nós um tempo, uma semana é muito bom. Não, mas é que é mesmo isto. Nós demos um tempo naquela do isto nunca mais vai voltar. Ok. Mas nós não conseguimos ficar longe um do outro mais de uma semana. Ok. Então eu estava num retiro. Tu já contaste essa história? Já te contei. Eu acho que já contaste publicamente. Já contei também, pronto. Eu acho que sim. E então, eu estava... Sim, foi já. Eu estava num retiro
que supostamente ia ter uma parte de silêncio à noite de sábado, e eu estava louca por aquele momento que me vivem mesmo o desconforto do silêncio e etc. E à última hora a guia decide dizer que afinal estamos com uma conexão tão porreira entre nós todas, afinal, noite livre. Eu, Jesus Christ, não, como assim? Não é nada disto que eu preciso. Não estava mesmo no mood, e a primeira coisa que me ocorreu foi: eu quero vê-lo. Como é que eu faço isto quando supostamente nós demos um tempo, não é? E eu mandei-lhe uma mensagem a dizer: por onde andas? E eu achei muito engraçado, porque ele, lá está, nada é levado para o ego do outro. Ele só disse: acabei de sair do banho, onde estás? E eu disse: estou aqui em Sintra num retiro, e acho que lhe dei a entender se ele queria jantar, e ele disse-me: manda-me a morada e estou aí em 10 minutos. E a seguir fomos, e eu só pensava assim: bom, então se calhar não dá para nos beijarmos hoje, não é? Mas tipo, demos a mão, falámos e não sei o quê. E é um bocado aquela situação de: pronto, nós vamos voltar. Não dá mesmo, nós não sabemos estar longe um do outro. Mas foi muito pesado, foi uma situação muito pesada, porque tu sentes que a coisa está a acontecer por tua culpa, porque tu já não és a mesma pessoa, porque tu estás a constituir o desafio. Sabes, tu estás a falar, e estavas a falar disso, de voltar e já não ser a mesma. E eu estou a pensar em montes de mães em pós-parto, porque a situação é exatamente a mesma coisa. Sim, mas é que, portanto, imagina, esta foi a minha circunstância, mas existem várias, e que às vezes é o oposto, mas o truque, na verdade, para superar desafios na relação, da minha experiência, é de facto muita empatia e muita amizade. Não levar as coisas para nós, mesmo quando tu não fazes nunca nada. Cuidado, se calhar não é exatamente isso que se pretende dizer. Sim. Saiu, ok, respirou fundo. Sim. Porque é que sentes que eu não te ajudo? O que é que tu precisas que eu faça mais? Ou como é que eu posso favorecer aqui isto, não é? Porque, na verdade, nós acabamos por explodir sempre com a pessoa que nos é mais próxima. E se o João Pedro levasse a peito tudo aquilo que eu digo, e eu levasse a peito tudo aquilo que ele diz, se calhar as coisas corriam mal. Nós também fazemos isso com a nossa mãe, nós fazemos isso com o nosso pai, e com, se calhar, os amigos mais próximos. Sabes que eu lembro-me, a primeira vez que eu senti claramente que eu estava na relação com o Gonçalo porque eu queria e não porque eu precisava. E quando eu verbalizei isso, e nós estávamos juntos há 3 meses ou assim, nós devíamos estar sei lá, nós nunca fomos discutir muito, mas devíamos estar numa diferença de perspectiva, uma coisa assim mesmo forte, em que eu lhe disse: olha, eu estou contigo porque eu quero. E aquilo para ele foi muito difícil, porque foi tipo: então quer dizer que amanhã podes não querer. Mas na verdade nós começámos a relação exatamente com o oposto, que foi ele a dizer-me: eu não te vou dar garantias de nada, portanto nós hoje estamos bem, portanto se amanhã estivermos bem, ótimo, e se depois de amanhã estivermos bem, Sabes ótimo. que eu tive essa situação com o João Pedro, eu já não sei há quanto tempo. Isso trazia-me imensa leveza, era engraçado, mesmo bom. A mim não, olha, imagina, já não sei há quanto tempo é que nós namorávamos, estávamos juntos, porque o João Pedro nunca pediu em namoro. Mas eu acho que devíamos estar juntos há, se calhar, não sei, 6 meses, uma coisa assim do género. E eu estava-se a aproximar à altura do verão, e eu enviei-lhe tipo um link de uma viagem. Era giro irmos, certo? E ele: quando? E eu dei-lhe tipo uma data dali a 2 meses, imaginem, 2 meses e meio. Filipe, eu não sei o que é que eu vou fazer à minha vida nessa altura. Eu: primeira vez na minha vida que alguma coisa deste género, mas para mim foi muito importante. E para mim, mais importante ainda, foi eu sentir que tudo aquilo que o João Pedro verbaliza, ele compromete-se. Portanto, quando ele diz uma coisa de eu não tenho a certeza disto, é porque ele não tem mesmo certeza daquilo. Se ele me diz isto vai acontecer, eu respiro fundo, porque vai acontecer. Então, ele é mesmo uma pessoa de palavra, e essa para mim é assim a maior... o maior elogio, digamos, que acho que posso dar da pessoa dele. E traz-me muita segurança. E no ponto de segurança, que eu sinto que também é algo que traz bastantes desafios a uma relação, seja porque a pessoa não está segura com ela mesma ou não está segura na relação, eu acho fundamental quando, primeiro, essa conversa existe, e portanto há essa transparência, essa oportunidade da pessoa cuidar de si e também cuidar da própria relação. Mas haver margem, digamos assim, para sabermos que podemos dar o outro como garantido.
não é? Eu já tive a oportunidade de trazer esse hot topic no Instagram e acho que foi das coisas mais discutidas e que a maior parte das pessoas, acho que só 2 pessoas é que disseram que discordavam plenamente e todas as outras disseram, isto mudou mesmo a minha vida. E eu achei muito engraçado porque também mudou a minha vida quando o João Pedro me disse isso. Muita coisa que às vezes dizem, Filipa, tu és uma inspiração. Vocês acham o João Pedro uma inspiração, porque eu aprendo muito com ele. Então, ele é que me dizia isso, que eu dizia, não podes dar como garantida. E a resposta dele foi, olha, tu podes dar como garantida à vontade, que eu não vou a lado nenhum. E eu fiquei, isso é muito fofo de se dizer, ainda por cima não estás constrangida a dizê-lo, não é? Quer dizer, estás mesmo à vontade. Então sigo, olha, a mim também, afinal, mudei de ideias, não é? Mas há sempre desafios e eu sinto que o da maternidade em si, sem dúvida alguma, esse foi é o maior desafio para nós. E para ti foi quando? Foi quando engravidaram, durante a gestação ou no pós-parto? No pós-parto e tarde. Ok, não tipo, foi no dos imediato. 8 meses em diante. Ok. Sim, talvez entre os 8 meses e 1 ano e meio. E porquê? Ou assim. Qual era a coisa que se calhar mexia mais contigo ou que mexia mais com o Gonçalo? Eu sentia que eu não tinha disponibilidade. E portanto disponibilidade era, não tenho disponibilidade para conversar, não tenho disponibilidade para fazer esse esforço de alguma forma que é, estás a responder-me torto, então mas o que é que se passou? É tipo, estás a responder-me torto, vai respirar fundo lá fora e quando tiveres melhor volta. Tipo, eu não vou ser tua mãe, ok? Então isso era mesmo muito, muito forte. Então tem a ver com isso, eu não me sentia disponível e nós também somos, o Gonçalo mais do que eu, aliás, somos os dois muito dedicados ao nosso trabalho e adoramos aquilo que nós fazemos e isso também nos ajuda muito, que é quando eu sei que ele está fora muitas horas seguidas e ele trabalha muito, 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 eu dou de bandeja, que é, eu só quero que tu estejas feliz. Tipo, eu não me importo de estar sozinha. Eu gosto de estar sozinha. Então eu não me importo. Mas às tantas era demais, sabes? Quando chegava a um limite em que era tipo, ok, isto agora tem de mudar um bocadinho, mas eu não sei como, era difícil. E uma das coisas que nos ajudou muito, indiretamente, foi ter casais próximos a que eu podia ver exemplos e tipo, ok, calma. Então, mas eles estão bem, eles sentem que estão entre ajuda, como é que eles fazem? E então trazia esse exemplo para nós e o Gonçalo também observava isso e portanto ele também às tantas era tipo, calma, se calhar eu não estou assim tão presente. Eu, também achas isso boa? Eu achava que era só eu que achava, ok, então vamos. E pronto, e a partir daí, quando há esta decisão de, ok, vamos melhorar os dois, aí eu volto a ter disponibilidade, mas às tantas sinto que havia ressentimento da minha parte, inconsciente, mas havia, de, sou sempre eu. E ele também sentia que era sempre ele noutras coisas, porque às tantas, que nós falámos há bocadinho noutro episódio, que era a mais-valia, que era eu não trabalhar, isto causava uma sobrecarga nele. Sim. E hoje em dia é algo que também falo com casais que estou a acompanhar, que é, olha para ele, pergunta-lhe como é que ele se sente. Porque eu para mim achava, ele adora o que faz, ele está super feliz, mas não. E sim, mas também havia uma sobrecarga, que era, então, se não for eu a trabalhar, quem é que sustenta a nossa família? E a partir do momento em que eu também tive acesso a isso, de como é que o Gonçalo se sentia, é tipo, ok, então na mesma somos uma equipa e na mesma estamos a remar para o mesmo lado, não é só, estás só a trabalhar porque isso te alimenta imenso e eu fico aqui deste lado sem fuga possível porque ou estou com o nosso filho ou estou com o nosso filho. E então sinto que a maior dificuldade foi mesmo esta questão da disponibilidade e que mudou muito a partir do momento em que o Vasco foi para a creche mesmo, porque voltei a ter tempo para mim. Eu sentia isso, também já partilhei, mas sentia que precisávamos de tempo a dois e para o Gonçalo era tipo, não, mas porque ele também não passava tanto tempo assim em casa. O Vasco portanto, então também queria aproveitar. Claro, não é? Óbvio. Mas eu precisava, para estar totalmente disponível para ele, não ter o nosso filho. Mas sabes que é muito engraçado isso, porque se calhar o ano passado, pondo assim, para separar bastante as coisas, a Diana agora está com 2 anos e meio, o ano passado, se calhar, eu sentia isso. Eu precisava de, embora eu também trabalho muito e, portanto, a Diana não estava comigo todo o dia, mas eu tinha necessidade de, vai na volta, ter um tempo a 2, para conversarmos outra vez, para olhar nos olhos, para é este o homem e o meu amigo e o meu marido, ele está aqui. É a mesma pessoa, porque às vezes somos só o pai e a mãe, o pai e a mãe, o pai e a mãe. É muito fácil, às vezes, até quando nós estamos em casa,
eu dizer ó pai, a brincar, não é? Com a Diana, e a Diana repetir ó pai, e portanto estamos as duas a chamar o pai, não é? Então às vezes, não, eu quero de volta é o marido, não é? E eu tinha muito esta necessidade, vamos fazer coisas, vamos passear, mochila às costas e bora lá, vamos subir não sei quem em Sintra no fim de semana enquanto a Dianinha fica com os nossos pais. E ela, não, então se vamos fazer isso, ela vem connosco. E óbvio que a companhia dela é adorável. Claro. E ela vinha sempre, porque eu respeitava essa vontade dele. Ao dia de hoje, com uma despedida de solteira, com um casamento, com uma lua de mel e etc., é muito engraçado perceber que sou eu que não estou disponível para ir para longe dela. Porque eu ainda sinto que ela precisa muito e que faz muito bem à nossa família, a esta conjuntura a três, estarmos perto uns dos outros, porque já encontramos espaço um para o outro. Sim. Nós neste momento também sinto isso. Nós, quando estamos os três, eu consigo desfrutar da presença do meu marido e não só do pai do meu filho. Exato. E isso é diferente, sim. Esta semana tivemos a oportunidade de ir jantar os dois e foi tão bom de poder estar a olhar para o Gonçalo e às tantas emocionei-me a dizer-lhe mesmo isso. E é importante também ir reforçando, sabes? Porque às vezes não dizemos, eu sinto isso. Ele diz muito mais facilmente do que eu, curiosamente. Mas lhe dizer tipo, uau, és mesmo o amor da minha vida, sabes? E podermos fazer os projetos juntos e estar a imaginar a nossa casa. Isso foi uma coisa que eu fiz, ainda nem sequer estava grávida, longe. Estava num processo um bocadinho atribulado da empresa, de continuar ou não com a empresa. E lembro-me que uma vez precisei mesmo de escrever o que é que me apaixonava no Gonçalo. Porque foi tipo, o que é que eu gosto mesmo dele? Eu não estou a ver. E lembro-me de estar numa farmácia qualquer a fazer espirometrias e numa pausa, pegar num papel e começar a escrever todas as qualidades que me apaixonam verdadeiramente nele. E pensar, ok, é mesmo isto. E quando cheguei a casa foi tipo, obrigada. Obrigada por seres a pessoa que és ao meu lado. E pronto, e claro, por trazeres a pessoa, as maravilhas da pessoa que eu sou, que foi graças ao Gonçalo que veio ao de cima. Pronto, é isto. Sabes que é muito giro ver-vos juntos, porque efetivamente percebe-se os desafios que vocês vão enfrentando individualmente e em casal, mas vocês são tão unidos, tão unidos. Então não é por um casal ter mais desafios que o outro ou vivê-los de uma forma mais intensa que o outro que a relação é menos próspera. Sim. E eu acho que isto também é importante dizer, porque às vezes, lá está, era como tu dizes, mas vocês têm algum problema? Vamos tendo, mas nós levamos as coisas mesmo com muita tranquilidade. Sim. E isso não valida que a nossa é muito mais próspera do que a vossa, de todo. E isso constitui sempre, se calhar, mais uns passos que vocês deram em prol desta união que é tão incrível para qualquer outro desafio que vocês tenham. Uma casa, um filho, uma empresa juntos, um dia, quem sabe, não se sabe, não é? Simplesmente estarem juntos em qualquer desafio que seja a vida. E isso é incrível. Sabes que uma coisa que para mim é muito certa, e isto pode ser um bocado estranho de ouvir, mas, e o Gonçalo sabe disto, que é, se algum dia o Gonçalo não estiver feliz na nossa relação, eu vou preferir que a nossa relação termine. Mas eu e o João já tivemos essa conversa várias vezes e somos os primeiros a dizer que não há forma desta relação continuar se os dois não tiver, se um dos dois não estiver feliz. E é aqui que tu vês que há mesmo muito respeito pela outra pessoa. Sim. Porque ninguém pestaneja nesta decisão. É óbvio, sabes? A felicidade a felicidade do outro do outro e nossa, obviamente, ou seja, individualmente, em primeiro lugar. Mas mesmo. Isto é o dar como garantido, mas ao mesmo tempo garantido, efetivamente, de que nós valorizamos tanto o outro e amamos tanto o outro a esse ponto. Então, para superar desafios, além das coisinhas que eu já fui mencionando, o que é que tu achas que é assim os 3 tesouros principais? Olha, isto que acabei de dizer acho que ajuda muito relembrar porque é que estamos juntos, o que é que eu admiro, o que é que esta relação nos traz, porque é que eu me apaixonei por esta pessoa e se esta pessoa ainda é a mesma pela qual me apaixonei ou não, ou que pessoa é que se transformou. Acho que ter tempo a dois é mesmo importante e vocês sabem que eu sou
Nós tivemos, pá, quando fomos jantar agora no sábado, o Gonçalo contou, foram 4 vezes, desde que o Vasco nasceu. 4 vezes, portanto é de 6 em 6 meses. Nós vamos jantar juntos, sozinhos. E para mim também o estar com estes amigos que são altamente empoderadores da própria relação, sabes? Que dá para... E ter com quem partilhar os desafios também é muito importante. E ver as coisas noutra perspectiva. Sim. E perceber o que é que se calhar há uma amiga que é o Gonçalo, não é? Exato. Me ajuda bastante a ver o lado dele, sem dúvida, sem dúvida. E para ti? Para mim, eu acho que é muito esta questão que eu tinha dito há bocadinho, a questão da empatia, ou seja, de nós não ser logo tipo o ego a responder, ter tempo para parar naquilo que foi, para pensar naquilo que foi dito, quase a desfragmentar um bocadinho e quando o ego está de parte, ser altamente empático com a pessoa, ajuda mesmo muito. O que é que isso também traz sobre nós mesmos, não é? Porque estamos a reagir, é porque alguma coisa em nós foi Exatamente. ativada. Sim. E muito esta coisa de a outra pessoa está com um problema, então vamos ajudá-la a resolver o problema, depois conversem. Não vale a pena enquanto a situação está pendente e que portanto está a criar uma impaciência mútua, ainda estar aqui com culpas e o que for. Portanto, resolvam juntos e assim que o problema estiver resolvido, então sentem-se calmos, porque vão conseguir, se calhar o outro só dizer fiz a geneira, obrigada. Não é? Sim. E isso às vezes é suficiente para a outra pessoa sentir assim, ok, é isto mesmo, eu ajudei, não é? Então pronto, não há sequer assunto para falar, é só sabes já que está. há o eu, o tu e o nós, e em Kundalini Yoga também isto existe, o matrimónio é uma questão falada, matrimónio como compromisso das pessoas, duas pessoas, que é quando há o eu, tu e o nós é sempre a prioridade. Sim. E isso é tipo... E a questão, portanto, além desta empatia, sermos capazes de ser muito amigos. Eu acho mesmo que eu ouvia às vezes, eu cresci com pessoas um bocadinho mais velhas, né? Porque a minha mãe tinha 38 anos quando eu nasci, ou quando fui concebida, assim, quando eu nasci, e então os meus primos eram sempre muito mais velhos, os meus tios também, e ainda que efetivamente tenham assim uma alma muito jovem, tu ouves muita experiência de vida. E uma das coisas que eu mais via nos casais, que eu admirava profundamente, era este carinho e esta amizade. Que eu acho que todos nós passamos por uma fase mais fogosa da nossa adolescência e não sei o quê, e viver as coisas mais intensivamente e se calhar numa primeira instância é aquela questão da paixão e da atração e da sexualidade. E não é que isso não exista, porque também há muito aquela coisa, isso não vai existir mais tarde. Não, isso pode existir de facto, ok? Sim. Não é só assumir que com a faixa etária a aumentar isso vai dissipar, não é real. Sim. Mas se calhar não vai ser a prioridade. Se calhar não vai ser a prioridade. Ou com a frequência que achavam. Exatamente, e portanto, se calhar o decidir se nós vamos plantar alfaces ou se vamos plantar couve-lombarda é quase uma decisão que vamos ter que tomar para juntos irmos plantar aquilo na tarde que ele quiser, não é? Portanto, e está tudo certo. Ou qual é o livro que vamos ler esta noite, ou qual é o jogo, ou qual é o programa, e estas pequenas coisas, se nós... A mínima coisa, quando a vida é tão curta, nós tivermos a massacrar-nos e ao outro, né, de porque não lavaste a louça, porque não sei o quê, e porque estamos sempre a ver os teus programas, e porque não há espaço para... Não há necessidade. Não há necessidade. Sim. E com um filho à mistura, ou com filhos à mistura, ou com outras pessoas que estejam ao nosso cuidado à mistura, porque existem realidades que efetivamente existem outras pessoas ao nosso cuidado, pode tornar a relação de casal muito mais desafiante, sem necessidade. Sim. Vão partilhando connosco também quais é que são assim as coisas que os tesourinhos que vocês sentem que efetivamente vão ajudando a ultrapassar estes desafios de casal e não só, os desafios de vida no geral. Sim, de relações. De relações no geral, exatamente. Sim. Porque eu acho que assim conseguimos nos ajudar uns aos outros. Sim. Obrigada por estarem aí e até para a semana. Até para a semana.